Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora a mais uma sequência de exercícios sobre função afim. Então, hoje eu vou botar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Alguns exercícios voltado ao conteúdo que nós vimos na última aula, que é função afim. Então, veremos exemplos a mais aqui, que não foi visto na aula passada. Então, toda atenção aqui, por favor. Certo, gente? Vamos lá. Vejam só. O primeiro traz o seguinte: dada a função fx igual a menos 2x mais 3, determine f de 1. Então, aqui a gente tem um exemplo básico em que eu tenho somente que calcular o valor da função para quando x for igual a 1, certo? Então, só lembrando, ó, isso aqui a gente tem normalmente a função f de x. Se eu estou colocando f de 1, então eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o x e trocando por 1, certo? Então, o valor da função para quando x for 1. Então, f de 1 é só eu trocar na fórmula que a gente tem o x por 1. Então, f de 1 vai ser o quê? Ó? Segue a formulazinha e onde tem x eu vou trocar por 1. Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes 1 mais 3. Então, o valor da função para quando x for 1. Então, f de 1 é igual a menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3. Menos 2 mais 3, a gente sabe, ó, devo 2, pago 3, sobra 1. Então, quando x é 1, o valor da função também é igual a 1. Então, isso aqui é bem simples, só para a gente tiver f de alguma coisa, esse alguma coisa aqui, seja esse número positivo, negativo, fração, raiz, enfim, o que aparecer aqui, ele vai entrar sempre no lugar do x da fórmula, certo? É como se a gente fosse fazer o gráfico, né? Pega o valor do x, que é o domínio, e joga na função, no valor do x aqui na função. Vamos agora trazer uma outra situação. Vejam a diferença dessas duas. Ó. Dada a função fx igual a 4x mais 5, determine x tal que f de x é igual a 7. Alguns de vocês, eu sei que já pensaram, tá fácil. Basta pegar o 7 e colocar no lugar do x do mesmo jeito que foi na de cá. Só que vejam, observem que essas questões são diferentes. Aqui eu tenho f de 1. O 1 está trocado no lugar do x. Aqui não, aqui eu tenho f de x igual a 7. Lembra que esse f de x é a mesma coisa que y. Então, eu quero saber, ó, qual é o x que faz com que essa função seja igual a 7. Então, olha, eu não quero f de 7. É diferente. Não é isso que eu estou querendo. Se fosse isso, a gente pega o 7 e troca no lugar do x, mas não é isso. O que eu quero é o quê? Eu quero que f de x seja igual a 7. Então, para fazer isso, eu vou fazer o quê? F de x é 4x mais 5, certo? Então, eu quero que 4x mais 5 seja igual a 7. Então, percebam a diferença. Na primeira, eu queria f de 7, por exemplo. Era f de 1, mas vamos supor que era f de 7, certo? Aqui não, aqui eu não quero isso. Aqui eu quero f de x, ou seja, descobre esse x para que o resultado seja 7. Então, não é isso que a gente vai fazer. Isso aqui, ó. Eu pego a função, igualo a 7. E quem é a função? 4x mais 5 igual a 7. Então, aqui é só a gente fazer 4x igual a 7, troca de lado, troca o sinal, 4x igual a 2, portanto, x é 2 sobre 4. Fração que dá para a gente simplificar, fração redutível. Então, x é igual a 1 sobre 2. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu colocar 1 sobre 2 aqui no lugar do x, que foi o que a gente achou, ó, o resultado da função vai ser igual a 7. Certo? Então, se atentem a essas diferenças. O primeiro caso
eu tenho o x, desculpa, eu tenho o x, então é só a gente substituir o x e encontrar o resultado. E no segundo caso, eu não tenho x, eu quero saber quem é esse x. Então, a gente pega a função e iguala ao valor que nos foi fornecido. E aí, a gente encontra o valor de x, certinho? Agora, nesse aqui, eu vou querer um pouquinho mais de atenção de vocês. Então, vamos lá, presta bastante atenção aqui. Escreva a função afim, sabendo que f de 1 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 7. Então, aqui a gente tem 3 informações importantes. Primeiro, vocês lembram qual é a cara que tem uma função afim? Lembra que eu falei na aula passada? Toda função afim, ela é da forma y igual a ax mais b. Não é isso? Vimos isso, ó. Todo número com o x, que é o coeficiente angular, a taxa de variação, e tem um valor fixo, que é o b. Então, toda função afim vai ter essa cara aqui, ó. Y igual a um número com x e outro número sozinho. Então, a cara da função afim é essa aqui. Então, a gente precisa escrever, eu preciso saber quem é esse A e quem é esse B. Por exemplo, vai dar um exemplo. 5x menos 3. Então, se eu souber quem é o A e se eu souber quem é o B, eu consigo dar a cara para a minha função. Eu não posso dizer ainda que são esses valores aqui, mas eu posso garantir que a função afim tem essa cara aqui, ax mais b. Então, eu preciso encontrar qual é a taxa de variação e preciso encontrar qual é o valor inicial, qual é o valor fixo, certo? Para isso, nós vamos usar essas duas informações, ó. F de 1 é 5 e f de menos 3 é menos 7. Vejam só. F de 1 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 7. Atenção aqui, pessoal. Vejam só. O que significa f de 1 ser igual a 5? Significa isso aqui, ó. Que quando x for 1, ó, o valor do x está aqui dentro, foi 1, o valor do y foi quanto? 5. Voltar cá em cima para a gente relembrar isso aqui, ó. F de x igual a 7, quer dizer que y é 7, né? Então, aqui, ó, quer dizer que f de 1 sobre 2 é igual a 7. Ou seja, quando x é 1 sobre 2, o y vai ser 7, que é o valor da função. Então, isso a gente vai usar aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma informação desse tipo, eu sei que quem está no parênteses aqui dentro corresponde ao valor de x e que quem está fora, aqui, desculpa, corresponde ao valor do y. Então, f de 1 igual a 5 significa que quando x for 1, o y vale 5. K, quando x for menos 3, y vale menos 7, certo? E agora a gente vai tentar descobrir esse A e esse B, para poder dar a cara dessa função. E olha, o que vamos fazer? Vamos usar a fórmula geral, que é y igual a ax mais b. Aqui também, y igual a ax mais b. Então, vejam só, toda atenção aqui, ó. Separado, vou fazer 2 cálculos diferentes. Então, aqui, ó, nesse primeiro caso, y foi quanto? 5. Então, aqui a gente tem que 5 é igual a que eu não sei quanto é, vezes x, que foi 1, mais b. Então, 5 é igual a vezes 1, a, mais b. Então, eu sei que a mais b vale 5. Consigo continuar essa conta aqui? Não, porque eu tenho duas letras diferentes. Eu não consigo somar. A mais b não é a b. Por favor, não digam isso aqui, ó. A mais b não é a b. A mais b eu não consigo dizer porque eu não sei quanto é esse A e não sei quanto é esse B, certo? Então, por enquanto,
a gente vai parar aqui. Ou eu posso até fazer o seguinte, ó, vou isolar uma letra dessa. Menos A, ele estava positivo, mudei de lado, fica negativo. Vai ser igual a B, 5 mudou de lado, menos 5, certo? Como menos A é igual a B menos 5, vou multiplicar por menos 1, porque esse A está negativo, troca o sinal de todo mundo, menos B mais 5. Então, achei mais ou menos, né, esse valor de A em função de B. Então, vamos deixar essa informação guardadinha aqui e vou para o segundo caso. Agora eu tenho que x é menos 3 e y é menos 7. Vou substituir sempre nessa fórmula aqui, ó, porque eu sei que essa fórmula é a cara da função afim, certo? Toda função afim, que eu não sei ainda quanto vale, tem essa cara aqui, y igual a x mais b. Vamos substituir agora esses valores. Y foi quanto, ó? Menos 7, igual a que eu não sei, x menos 3 mais b, certo? Então, menos 7 vai ser igual a vezes menos 3, menos 3a mais b. Agora, vejam o seguinte, eu não consigo resolver também, porque, mais uma vez, eu tenho A e tenho B, são letras diferentes. Se fosse uma letra igual, a gente conseguiria resolver. Então, o que que eu faço? Eu vou me atentar aqui ao seguinte, ó. Esse valor de A aqui, a gente tem aqui. Isso aqui é A. Então, eu vou pegar esse A daqui, que a gente achou cá na primeira fórmula, e jogar nesse daqui, ó. Então, vai ficar como o meu resultado? Vai ficar assim. Colorido bom, mas é bom colorido mesmo para poder entender melhor. Então, vai ficar, ó, menos 7 igual menos 3A. Quem é A? Menos B mais 5. Então, menos B mais 5. E mais B no final. Então, mais uma vez, vou voltar aqui, ó. E vou marcar aqui bem para vocês. Isso aqui é o valor de A. Então, menos 7 é igual a menos 3. O valor do A que eu encontrei cá na primeira, menos B mais 5, mais B, certo? Então, aqui a gente vai ter agora tudo com uma letra só e a gente consegue resolver. Então, eu vou ter menos 7 igual a, multiplica aqui, ó, menos 3 vezes menos B, menos e menos mais, 3 vezes B, 3B. Menos 3 vezes mais 5, menos e mais, menos, 3 vezes 5, 15 e mais B. Então, agora a gente separa. Letra para cá, mudei o lado, mudei o sinal, então 3B negativo, menos 15, e o 7 vai ficar positivo. Opa! Pronto. Devo 3B e devo 1B, vou ficar devendo 4B, certo? Devo 15, pago 7, vou ficar devendo 8. Aqui a gente faz 1 vezes menos 1, que não vai dar para eu botar aqui, ó, vezes menos 1. Então, a gente vai ter que B vai ser 8 sobre 4, portanto, B é igual a 2. Então, a gente encontrou o valor de B. Só que, para escrever a função completa, eu não preciso só do valor de B, eu preciso também do valor de A. E agora, como é que a gente faz para encontrar esse A? É só a gente voltar nessa daqui e substitui o B que a gente achou. Então, A vai ser menos, quem é B? 2, mais 5. Portanto, devo 2, pago 5, A é igual a 3. Então, a gente achou A igual a 3 e B igual a 2. Portanto, a minha fórmula da função, ou a minha função vai ser o valor do A, que foi 3x, mais o valor do B, que foi 2. Essa aqui é a função que a gente quer. Então, toda vez que eu tiver os valores da função
e não tiver a fórmula da função, é isso aqui que a gente precisa fazer. É substituindo os valores de x e de y, encontrar a e b da função. E aqui, ó, vamos testar que é verdade, ó. Quando x é 1, y é 5. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Agora o menos 3. 3 vezes menos 3, menos 9, mais 2, menos 7. Então, de fato, essa fórmula aqui que a gente acabou de encontrar, né, que é achar o valor de A e o valor de B, ela é a fórmula que determina os valores para essa função. Tá, gente? Então, se atentem, vão com calma. Eu sei que parece grande, eu sei que assusta um pouquinho, mas qualquer coisa, dá uma voltadinha no vídeo, assiste pedacinho por pedacinho, vai acompanhando no caderno, que eu sei que vocês vão conseguir a compreensão, certo? Vai bem passo a passo. Então, vamos ver agora esse exemplo 4. Determine a lei da função, mais uma vez, ó, eu não tenho a fórmula, eu quero essa fórmula. Quando eu peço lei da função, eu estou perguntando, ó, qual é a fórmula que a gente vai usar? Então, quero a lei da função que intersecta os eixos em menos 8, 0, 0 e 4 e verifique a raiz da função, o gráfico da função, se a função é crescente ou decrescente e calcule f de menos 1. Então, isso aqui a gente vai deixar em stand-by por enquanto. Primeira coisa, antes de resolver isso, é achar essa fórmula aqui para essa função, certo? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai lembrar do passo a passo anterior. Então, vou lembrar que toda função afim é da fórmula ax mais b, certo? Para eu encontrar essa função, essa fórmula, basta que a gente descubra o valor de A e o valor de B. Se eu tiver esses dois valores, a gente consegue determinar a lei da função. Para isso, a gente tem esses dois pontos aqui. Primeiro ponto, menos 8 e 0. Segundo ponto, 0 e 4. E a gente vai lembrar o seguinte: menos 8 e 0 significa que o x é menos 8 e o y é 0. A mesma coisa acontece aqui, ó. O x é 0 e o y é 4, certo? Então, vamos aplicar, substituir esses valores na forma geral de uma função afim. Então, quando x é menos 8, y é 0. Então, vamos trocar aqui, ó. Y é quanto? 0 é igual a vezes menos 8 mais b. Então, 0 é igual a menos 8a mais b. Então, 8a, troquei de lado, estava negativo, fica positivo, é igual a b. Por enquanto, eu paro aqui, eu não tenho mais o que responder, só tem letras. Então, vamos fazer o mesmo processo com o segundo ponto. Então, ó, fórmula geral, ax mais b. Trocando nessa fórmula geral, os valores que a gente tem aqui, vamos ter, ó, y, 4, a vezes 0, mais b. Então, 4 é igual a vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0, o resultado sempre é 0, igual a b. Então, esse foi mais fácil, ó, porque a gente já encontrou o valor de b. b igual a 4. Se b é igual a 4, então tá fácil para mim. Vou voltar cá na primeira, substituir esse valor do b e encontrar o a. Então, 8a é igual a 4. Portanto, a é 4 sobre 8, que dá para simplificar, e é 1 sobre 2. Então, a minha fórmula aqui, ó, dessa função vai ser o valor do a, 1 sobre 2, x, mais o valor do b, que foi 4. Então, essa aqui
é a fórmula que define essa função, certo? Isso aqui é o que define a função. E agora sim a gente vai resolver essas questõezinhas aqui, ó, já que eu já tenho a fórmula. Vou até colocar ela aqui, ó. Y é igual a 1 meio x mais 4. A gente vai usar tudo isso aqui, ó, essa fórmula para responder todas essas questões. Então, letra A. A letra A pede a raiz da função. Vejam só. Atenção a essas definições. Raiz da função, eu estou perguntando qual é o x que faz com que a função seja zero. Então, achar a raiz da função é pegar a função e igualar a zero. Então, raiz da função, pega a fórmula 1 sobre 2x mais 4 e iguala a zero. Toda vez que eu pedir raiz de uma função, vocês vão pegar a função e igualar a zero, certinho? Então, vamos lá, vou responder agora, achar esse x. Vai ser meio é igual a 4, muda de lado, menos 4. Então, a gente cruza aqui, né, faz o cruz-credo, lembra que aqui embaixo tem 1, faz o cruz-credo, 1x vezes 1, 1x. 2 vezes menos 4, menos 8. Então, raiz da função é x igual a menos 8, tá? Tá? Molezinha. Pedir raiz da função é só pegar a fórmula, igualar a zero e achar o valor do x. Deixa eu ver aqui o que a letra B pede. Relembrar aqui. Letra B pede o gráfico da função. O gráfico da função. Só que, para traçar esse gráfico da função, a gente pode fazer aquela tabela, ó. Lembra que a gente fez várias vezes? Coloca aqui valor de x, coloca aqui a fórmula, x mais 4, acha o y, aí substitui alguns valores e aí faz o gráfico, certo? Posso fazer assim? Posso. Mas, aqui a gente vai usar uma maneira mais simples. Botei tanto ponto, agora dá trabalho de apagar. Então, aqui a gente vai fazer de uma maneira mais simples. Veja só, a questão já nos deu dois valores, 2 pontos, concordam comigo? Quais foram os pontos que a questão me deu aqui, ó? Menos 8 e 0. Vou botar aqui de novo, gráfico. Vou colocar os pontos que a questão me deu. Menos 8 e 0. Menos 8 e 0. E 0 e 4. Isso mesmo? 0 e 4. Isso. 0 e 4. Então, se eu já tenho esses pontos, é só a gente fazer isso aqui, ó. Eu já vou usar esses pontos que a questão me deu. Não vou precisar inventar nada. Então, eu tenho x, só vou lembrar que sempre o primeiro é valor de x, o segundo, valor de y. O primeiro é valor de x, o segundo é valor de y. Então, menos 8 no x e 0 no y. Ele vai ficar aqui, ó, em cima do menos 8, tá? Ele fica aqui em cima do menos 8, do x. E o outro é 0 e 4, então ele vai ficar em cima do 4 do y. 4 do y, tá aqui. 4. Pronto. Feito isso, eu tenho esses 2 pontos, a gente já consegue traçar o gráfico, porque eu sei que esse gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta. Então, com 2 pontos, a gente já consegue traçar esse gráfico, certo? Aí a letra C pergunta, essa função é crescente ou decrescente? Então, só olhando o gráfico, a gente já fez essa análise, ó. Eu sei que se ele vem de baixo para cima, essa função, ela é crescente, certo? E a última questão pede o valor de f de 1. Deixa eu só separar aqui.
com minha mão torta, que vocês já conhecem. A letra D pede f de 1. Calcule de menos 1. F de menos 1. E como é que eu calculo f de menos 1? Vimos no iniciozinho, né, da aula de hoje, que f de menos 1 é só eu pegar na função e trocar o x por menos 1. Então, aqui vai ficar y igual a 1 sobre 2 na fórmula. Lembra sempre da fórmula que a gente já achou, ó. Vezes menos 1 mais 4. Então, y vai ser 1 vezes menos 1, menos 1. Lembra que aqui embaixo tem 1. 2 vezes 1, 2. Mais 4. Aqui, pessoal, a gente não soma direto. Então, não esqueçam que quando chega nisso aqui, a gente precisa fazer o MMC, tá? Então, faz o MMC de 2 e 1 e usa a regra do MMC, que é divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vou mostrar a vocês aqui uma regrinha prática. Essa regra vale sempre. Eu sei que vocês não gostam de MMC, então vou mostrar essa regra aqui que deixa mais fácil esse cálculo. Ó. É chamado método da borboleta. Vejam só. Soma de fração, sempre que aqui estiver somando ou subtraindo, se for mais ou menos, a gente pode fazer isso aqui, certo? Só quando for mais ou menos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fração aqui, tá? Que vai ser o meu resultado. E eu vou fazer o seguinte, ó. Esse de baixo vezes esse de baixo. 2 vezes 1, 2. E cá em cima, a gente usa agora a borboleta, que eu falei que era borboleta, né? Então, vai ser, ó. 1 vezes 1, deixa o sinal, ó. Menos 1 vezes 1, 1. Mais, agora a outra asa da borboleta, ó. 2 vezes 4, que é 8. Então, de novo, eu faço a multiplicação dos dois de baixo, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1 e 2 vezes 4. Chamado de borboleta porque parece uma borboletinha aqui, né? Se usar a imaginação, que sem a imaginação não vai, não. Então, multiplica os dois de baixo, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 4, 8. Agora, a gente só resolve aqui, ó. Menos 1 mais 8, 7 sobre 2. E tá resolvido. Método da borboleta. Sempre que vocês forem fazer soma ou subtração de frações, tá? Por favor, não façam direto. Menos 1 mais 4, 3, 2 mais 1, 3. Não, jamais façam isso. Pelo amor de Deus, não mata a professora do coração. Então, faz o métodozinho da borboleta e encontrou o resultado do f de menos 1. Acabou? Acabou. Então, vamos ver agora essa 5, ó. Outro exemplozinho prático, um exemplo de utilização mesmo, né, no cotidiano. Então, a gente percebe o seguinte, ó. Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa fixa, ó, as palavrinhas-chave que a gente já viu, que tem que se atentar na aula passada, né? Taxa fixa de R$100, mais R$20 por hora para animar uma festa. Então, Carlos é DJ, cobra 100 por taxa fixa e mais R$20 por cada hora que ele for tocar. Daniel também é DJ e cobra taxa fixa de 55 mais 35 por hora. Então, a gente percebe aqui o seguinte, Carlos tem uma taxa fixa mais cara. Em compensação, ele cobra mais barato a cada hora. Daniel tem a taxa fixa mais barata, mas ele cobra mais caro a cada hora. A pergunta aqui é: qual é o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos, certo? Então, eu não quero que a de Daniel fique mais cara que a de Carlos, ou seja, eu quero que o valor cobrado por Daniel seja menor que o valor cobrado por Carlos.
certo? Daniel tem que ser menor do que o valor cobrado por Carlos. Vamos escrever a função para Daniel. Daniel está aqui, ó. Daniel. Lembra? Y é igual a AX mais B. Isso aqui é a variação e isso aqui é o valor fixo. Então, Daniel vai ser o quê, ó? Qual é a variação de Daniel? 35. 35 que depende da quantidade de horas. Então, vai ser 35x mais o valor fixo de Daniel, que é 55. Menor que o de Carlos agora. Valor variável de Carlos. R$20 por cada hora, mais o valor fixo de R$100. Então, de novo, Daniel, 55 fixo, mais 35 por cada hora. Por isso que aparece o X, porque o X depende do 35, né? E Carlos cobra 100 fixo, mais R$20 a cada hora. Então, a gente precisa que isso aqui aconteça. Então, eu preciso saber quantas horas, ou seja, qual o valor de X, né? Já que X está representando a quantidade de horas que ele passa tocando. Então, é só fazer aqui a resolução da inequação, porque quando tem sinal de menor aqui, não é equação, é inequação. Mas a resolução é exatamente igual. Letra para um lado, tá positivo, fica negativo. 100, tá positivo, fica negativo. 35 menos 20, 15x, tem que ser menor que 100 menos 55, 45. Portanto, x tem que ser menor que 45, 15 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, meu x tem que ser menor que 45 dividido por 15, 3. Ou seja, se essa festa for de até 3 horas, a gente consegue que o valor de Daniel fique mais barato, certo? Se passar disso, aí a gente já não consegue um resultado. Então, o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos é, atenção, eu quero que esse X seja menor que 3. Pode ter gente que já chegou aqui e marcou 3, ó. Só que 3 é menor que 3? Não, ou a pegadinha. Eu quero que ele fique menor que 3. Portanto, a minha resposta vai ser 2 horas. Vamos tirar a prova? Vou tirar a prova aqui, ó. Vou tirar a prova. Para 2 horas, o que, que vai acontecer? 2 horas. Daniel vai custar 35 vezes 2, mais 55 fixo. Não é isso? 35 vezes 2, 70. 70 mais 55, 125. Esse é o valor de Daniel. Já para Carlos, vai ser 20 por cada hora, mais o valor fixo de 100. 40 mais 100, 140. Então, com 2 horas, realmente Daniel está mais vantajoso do que Carlos. Então, tudo bem. Mas vou testar agora para o 3, que foi o que eu achei. Vou colocar aqui que está apertado. Para 3 horas. Certo? Aqui, para 3 horas. Vamos ver quanto que vai ficar para cada um. Daniel vai ser 35 vezes 3 mais 55. 35 vezes 3 é igual a 105. 105 mais 55 custa 160. Já Carlos vai ser 20 vezes 3 mais 100. Então, Carlos vai ser 60 mais 100, que é igual a
160. O que aconteceu com 3 horas? Os valores ficaram exatamente iguais. Então, tanto faz 3 horas, tanto faz se eu contratar Daniel ou se eu contratar Carlos. Só que o que a questão pede? O tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos, certo? Então, eu não quero que ela fique mais cara. Portanto, ela precisa ser menor que 3. Se ela é menor que 3, então eu preciso que seja um valor de 2 horas, certo, gente? Então, é isso. Hoje a gente encerra a nossa aula por aqui. Vou deixar uma atividade para vocês e fiquem atentos aos próximos exercícios.